Já imaginou tu acordar um dia, levantar da cama, escovar os dentes, olhar no espelho e ver que tu tá com o rosto torto e que tu não consegue movimentar um lado do rosto? Deve bater um desespero quando isso acontece. Porém, isso não é muito incomum. É bem comum acontecer, e comum, claro, né? Não é uma coisa que todas as pessoas vão passar, mas muitas pessoas passam, assim como Justin Bieber, nem ele escapou, gente. Teve uma paralisia facial que ela aparece muitas vezes do nada. O Justin Bieber teve a síndrome de Ramsay-Hunt, que é uma paralisia facial provocada por um vírus, que talvez inclusive tu até tenha tido esse vírus já. Mas existem outras paralisias faciais que podem acontecer, como a paralisia de Bell, e que são relacionadas, por exemplo, ao estresse, que ninguém está livre no mundo de hoje. Então, vou falar um pouquinho sobre as paralisias faciais, como elas acontecem e como se prevenir delas, né? Para que tu não acorde um dia e esteja com o rosto torto. Se gostou do vídeo, se gostou desse tema, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e sem mais delongas, vinheta na tela e vamos falar um pouquinho sobre paralisia facial. Vem comigo! Salve, salve galera! Esse tema de hoje é um tema que ninguém quer ouvir, ninguém quer passar por isso, mas muitas vezes acontece, que são as paralisias faciais. Elas vieram à tona agora com uma paralisia que teve o Justin Bieber, que teve a paralisia de Ramsay-Hunt, a síndrome de Ramsay-Hunt, que é uma síndrome que afeta os músculos da mímica, a inervação da mímica facial. Essa síndrome, ela foi provocada pelo vírus varicela que ele teve antes e que ficou incubado, ficou latente no corpo dele depois do período de cura. Mas existem outras síndromes que podem paralisar o rosto e outras coisas que podem acontecer com o paciente que desenvolvem esse padrão de comportamento da musculatura da face e dos nervos. O que acontece? O que é uma paralisia facial? Existe uma grande diferença entre paralisia e parestesia, isso é muito comum nas cirurgias. A paralisia é quando nós temos uma alteração de um nervo motor. Para explicar para vocês, nós temos dois tipos de nervos na face. Nós temos o nervo motor, que nós chamamos de nervo eferente, que são nervos que mandam uma mensagem para o músculo se contrair. Por exemplo, movimentar, falar, mastigar, mexer as mãos. São nervos que mandam uma mensagem, são nervos motores, eles fazem movimentação. Existem os nervos de sensibilidade ou aferentes, são nervos que pegam sensibilidade de alguma coisa, por exemplo, dor, calor, dureza. São nervos que mandam uma mensagem periférica para o sistema nervoso central. Quando nós vamos ter um nervo motor, o cérebro manda, movimenta. Quando nós temos um nervo sensitivo, o cérebro recebe a informação de fora e pensa, ó, é dor, tá quente, tá frio. Então, essas são as diferenças das duas inervações que nós temos na face. A paralisia, ela está relacionada a nervos motores porque está relacionado à musculatura. A maior parte das vezes, a paralisia facial ela está relacionada a nervos. Então nós temos uma alteração do nervo que manda a informação para aquele músculo contrair. E aí aquele músculo ele para a contração. Dificilmente tu vai ter uma paralisia facial devido unicamente a um músculo, a não ser que esse músculo seja cortado ou mesmo tenha sido lesado numa cirurgia, mas ele se recupera com muito mais facilidade que um nervo. Então as paralisias faciais elas são relacionadas ao nervo facial, que é o nervo que faz a movimentação e mímica da face. O que o Justin Bieber teve foi uma síndrome de Ramsay-Hunt, que foi um vírus que é da varicela, que ficou latente no organismo dele. Muitas vezes o vírus nós nos curamos, mas ele fica latente. E quando nós temos uma queda de imunidade, quando nós temos alguma alteração, esse vírus pode se manifestar, porque geralmente ele fica alojado em algum gânglio nervoso e vir a se manifestar na região que ele está alojado. E quando ele se manifesta naquele nervo, ele acaba bloqueando a passagem do impulso nervoso. O impulso nervoso é como se fosse um impulso elétrico, é como se nós ligássemos uma chave de luz. E aí aquele fio ele fica bloqueado pelo vírus. E aí a mensagem não passa e
o músculo não movimenta. Então é assim que um vírus bloqueia e causa uma paralisia facial, que foi o caso do Justin Bieber. Mas tem outras paralisias, por exemplo, que são paralisias ligadas ao estresse, como a paralisia de Bell, que o paciente tem um grau de estresse nervoso e não se sabe muito bem a explicação do porquê que essa síndrome acontece e que ele tem uma paralisia, os nervos param de mandar um impulso e ele tem uma paralisia facial. E essa paralisia permanece por um tempo e depois ela retorna. E o paciente tem as suas atividades normalizadas. Normalmente as paralisias relacionadas a vírus, como, por exemplo, o vírus da herpes também, sabe aquele que nós temos aqui no cantinho da boca? Muitas vezes ele pode se manifestar de uma forma mais intensa e provocar alterações no nervo. Por quê? Porque ele também está alojado num gânglio. A diferença é que o vírus da herpes está alojado num gânglio sensitivo e não no gânglio motor. Então, geralmente, a gente vai ter uma parestesia, uma perda de sensibilidade, aquelas bolinhas no canto da boca, mas não vai ter uma alteração motora. Esses nervos que são lesados ou por um vírus, ou por estresse, ou por alguma coisa idiopática que nós não sabemos muitas vezes o motivo pelo qual essas paralisias acontecem, eles geralmente voltam. Essa paralisia, depois de acontecer, o tratamento é feito fisioterapia, um tratamento com antirretrovirais que o paciente vai tomar contra esse tipo de vírus, vai diminuir a sua incidência, pode ser utilizado também alguns corticoides, o que vai fazer com que o nervo vá voltando ao normal. E a fisioterapia, ela faz milagres nesses casos e geralmente o paciente volta a ter a sua movimentação do rosto normalizada, quando essas paralisias são relacionadas ao vírus ou, por exemplo, até a choques térmicos, que também nós temos relação com algumas paralisias da face. Então aquela história de que a mãe falava, né? Não toma banho quente, não sai na rua que vai ficar torto. Isso pode realmente acontecer. Então a gente tem que cuidar, tá, gente? Mas daí, essas são paralisias temporárias e elas voltam depois com o tempo. As paralisias definitivas de face, geralmente elas estão relacionadas com problemas de origem central. E aí nós temos origem lá no cérebro. O paciente, ao invés de ter uma alteração periférica, nos nervos periféricos, como vírus, como calor, como alguma alteração de estresse, ele vai ter dentro do cérebro, por exemplo, um tumor, por exemplo, um AVC. E aquela parte que movimenta a face, que passa o impulso nervoso, fica prejudicada. E aí, mesmo que faça fisioterapia, muitas vezes essa movimentação não volta, porque a origem desse problema não é local, é uma origem central no cérebro, o que fica mais complicado. Em AVCs, muitas vezes a gente consegue reverter esse tratamento, essa alteração com fisioterapia, melhorar bastante, mas muitas vezes não, muitas vezes são sequelas definitivas, tanto de tumores quanto de acidentes vasculares. E também outras alterações centrais do cérebro podem ocasionar isso, mas são alterações muito mais raras de acontecer. Bom, e também nós temos a última causa de paralisia facial, e definitiva ou passageira, são as cirurgias. Alguns pacientes realizam cirurgias na face e o processo cirúrgico ele causa um dano inflamatório àquele nervo muitas vezes e o paciente tem uma perda de movimentação temporária. Quando que ela é definitiva? Quando há o rompimento desse nervo, quando nós cortamos, quando acontece uma lesão completa no nervo. E aí sim, essa paralisia ela fica de maneira definitiva. Geralmente, as paralisias cirúrgicas elas são temporárias e elas voltam com fisioterapia e o tratamento adequado. Às vezes demora um pouco, 6 meses, 8 meses, mas geralmente elas voltam com a físio, com as medicações que nós passamos para os pacientes. Então, não precisa ficar assustado com os procedimentos cirúrgicos, que na maior parte das vezes nada acontece, nenhuma paralisia facial vai ocorrer por causa deles. Beleza, gente? Então, espero que tenham entendido um pouquinho sobre a paralisia facial, já que ela ficou famosa, né? E muitas pessoas têm medo dessa paralisia, com o Justin Bieber aparecendo com a dificuldade de movimentação, e ele teve isso devido a uma varicela que ele teve quando criança, não sei muito bem qual foi a época, né? Eu já tive, né? Se vocês olharem aqui, eu tenho as marquinhas dela, né? Então eu posso ter essa paralisia, tenho que cuidar o estresse. Quando que essas paralisias acontecem, geralmente, gente, essas paralisias mais temporárias, como a de Bell, como as paralisias idiopáticas, como a Ramsay-Hunt, geralmente por baixa de imunidade e estresse excessivo.
Então, como nós evitamos? Mantendo a imunidade boa, evitando o estresse excessivo, né? As cargas de trabalho muito excessivas. Isso ocasiona outros problemas, um deles é esse, né? Então isso vai nos proteger de nós termos uma baixa de imunidade, um estresse muito alto e desenvolver esse tipo de paralisia na face. Beleza? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se tem alguma dúvida ainda sobre paralisias, manda aqui teu comentário que eu vou ter o prazer de te responder. E se chegou até aqui nesse vídeo, não esquece, né? Like e te inscreve no canal para o YouTube entender que esse vídeo é importante e mais pessoas terem acesso a ele. Eu sou o Dr. Thales, esse é meu canal.